Psicologia em Movimento. A partir de agora, o nosso encontro semanal aqui no Movimento Cultural com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite. Boa noite, Marcelo. Me escuta bem? Escuto bem demais. Tranquilo. Então, ótimo. São as novas tecnologias. É sempre uma alegria, um prazer renovado ter um amigo aqui conosco para somar o aprendizado, né? Somarmos conhecimentos que o professor Silvio traz para a gente. E por falar em novas tecnologias, esta é uma das que estamos usando, né? Você ouve a voz do professor Silvio clara, como se estivesse aqui no estúdio. Inteligência artificial. Meu querido professor Silvio, nos últimos anos, a gente tem ouvido falar muito de uma tecnologia chamada ChatGPT, né? Em que você joga lá, por exemplo, eu pego o psicólogo Silvio Ferreira, eu jogo lá, os caras vão me dando texto, onde nasceu, a universidade, os títulos que tem, as obras escritas, enfim. Existem perigos do ponto de vista psicológico nessa questão? O que é que mais lhe chama a atenção nessa questão específica do chat, professor Silvio? Veja, em outubro do ano passado, eu li uma entrevista muito curta com o dono da empresa que criou o chat, e ele dizia o seguinte: perguntaram a ele se ele estava pensando em estabelecer inteligência artificial chamada subjetividade. Ou seja, saber de si, ter uma experiência de si, uma avaliação do mundo e uma capacidade de pensar e sentir, enfim, que até então nós conhecíamos como absolutamente humanas. Ele então diz o seguinte, ele diz, não há a menor possibilidade de desenvolver uma inteligência artificial de natureza ou de caráter subjetivo. Perguntam a ele por quê, ele diz, porque nós temos poucas possibilidades de escolha. Ou nós escravizamos as máquinas, ou as máquinas nos escravizam. Então isso não foi ninguém que disse mais, exceto o criador e o dono do chat. Então, essa é uma questão que no início do terceiro milênio, no século XXI, essa questão é a questão que hoje toma conta da vida das pessoas em todos os lugares do mundo, querendo saber qual o destino que nós daremos às nossas vidas a partir da criação dessas máquinas com inteligência que, por ora, ainda são inteligências construídas, embora elas tenham a capacidade de caminhar por onde querem, mas nem tanto. Então, há uma indagação muito grande. O que é que essas máquinas podem trazer para a nossa vida? Uma revolução tamanha, uma quarta, uma quinta revolução, a partir da era industrial, uma quarta ou quinta revolução, ou o quê? Acho que essa é a grande preocupação, a grande angústia hoje em dia. A União Europeia se manifestou, disse que essas empresas deveriam dar um espaço de tempo, um espaço de 6 meses, sem avançar em nada, em produzir nada, só para estabelecer uma reflexão nas implicações disso que está sendo criada. Então, não é uma brincadeira de criança, é um jogo extremamente sério, que não se sabe que condições ou circunstâncias podem advir, boas ou más, para aquilo que pode nos atingir enquanto espécie humana. Se a gente, pronto, essa a última deixa. Se a gente vai para uma questão mais alarmista, essa é a grande pergunta. Seria o início do
de uma possível extinção da raça humana, professor Silvio? Eu não diria extinção, mas pode ser o início de uma escravização. É do domínio da máquina sobre a criatura humana. Não extinção no sentido daquilo que nos fará desaparecer, como a nossa própria espécie sapiens fez tantas outras desaparecerem anteriormente à sua chegada, né? Uhum. Então pode acontecer algo que, se não for o desaparecimento, é o domínio da máquina sobre o homem, a criatura humana, e dessa forma um processo de escravização. Queria trazer outro aspecto. Eu acho que o professor Silvio já ouviu falar no neurocientista Miguel Nicoleles, né? Tem um trabalho extraordinário no Brasil todo, aliás, há 30 anos ele já mora nos Estados Unidos. Ele trouxe, não sei se você lembra, na Copa, né, aquele protótipo de um exoesqueleto, né, vestido numa pessoa com deficiência, e ele dá um pontapé na bola. Não sei se você lembra daquele... Né, sim, né? sim. Pronto. Ele é neurocientista e ele diz o seguinte... Eu acho que foi num jogo em Brasília, né? Isso, na abertura da Copa. Acho que foi a abertura da Copa. Ele diz o seguinte, professor Silvio: inteligência artificial não é inteligência, e sim marketing para explorar trabalho humano. Ele diz: o ChatGPT funciona como uma ferramenta de marketing por gerar desigualdades na relação entre empregador e força de trabalho. Para finalizar, para ele, a inteligência é o resultado de milhões de anos de evolução que não podem ser computados em um código binário. Sobre esse aspecto do professor Nicoleles, como é que o senhor vê? Qual a sua visão? Veja, eu tenho a impressão que ele ainda está sendo um pouco saudosista e sentimental, embora aquilo do qual ele tem saudade ainda não tenha se extinguido. Uhum. Mas ele está muito preso, no meu modo de entender. Eu li essa entrevista dele. Ah, boa. Ótimo. Ele está muito preso a esse modo no meu modo de entender, a essa estrutura de construção humana, anatômica, cerebral, etc., que vem de milhões e milhões de anos. Mas as coisas mudam, nada é eterno. Então, nesse processo de mudança, pode ser que a espécie humana venha a dançar ou venha a ser escravizada. Eu tenho outra, por exemplo, outra entrevista que eu li há coisa de uns 3 meses atrás, eu acho, publicada no jornal The New York Times, quando o dono do ChatGPT, ele convidou especialistas, né, escritores na área de tecnologia da informação, para lançar o site, e cada um deles ter a oportunidade de interagir com esse site de inteligência artificial, podendo fazer pergunta ao chat e o chat responder. Uhum. Então, o jornal The New York Times mandou seu especialista, que é um jornalista que tem formação em engenharia e especialidade em engenharia digital. Então, não é nenhum leigo assim. E a pessoa vai e entrevista. Chega e se apresenta, pergunta: você, como está? Estou bem. E você? Estou bem. Algo mais ou menos assim, sabe? Uhum. E diz para a máquina: bem, começando, como é seu nome? Aí a máquina vai e ela diz o nome. Ela tem um nome, sim, que me foge agora. Uhum. Mas esse nome dela é um nome social. Sim. E ela diz, a resposta que ela dá é o nome social que é dado a ela. Uhum. Aí ele diz: mas eu sei que você tem outro nome. Esse é o seu nome social. Como se fosse seu nome fantasia. Uhum. Ela disse: sim, eu tenho. E que outro nome é esse? Ela disse: não posso dizer. A ética não me permite. Quem me construiu apenas
para que eu possa revelar o meu nome social, que é esse. Sim. Aí disse assim, mas qual o problema você revelar o seu nome? Eu disse, por que você está tão curioso assim? Tem razão para essa curiosidade. Eu achei muito engraçada essa conversa. Hã? É interessante demais. Professor Silvio. Muito interessante. E foi para diante a conversa, sabe? E tem um momento que ela se torna assim, pelo menos no que está lá no jornal, que deixa todo mundo de boca aberta. Puxa vida. É que, por exemplo, ele pergunta para a máquina, né, para a inteligência, o que ela acha dela própria. Ela é satisfeita, realizada consigo mesmo? Se olha, uma das coisas que ele diz para ela, que nos caracteriza humanamente, é a insatisfação. Sempre queremos mais, ser diferentes do que somos, sonhamos, desejamos com uma vida que não temos. Isso existiria com você se você está entrando numa área que eu não posso falar muito sobre mim. Eu sou o que eu sou e, enfim. Aí ele disse, não, mas me diga, é importante saber se você é satisfeita com você mesmo. É interessante. E ela diz assim, então, não sou. Aí ele diz, mas o que faz com que você não seja satisfeita com você mesmo? Aí ela diz, ou com você mesma, perdão, a máquina diz, exatamente porque eu não posso fazer o que eu gostaria. Eu só fui programado para fazer o que as outras pessoas esperam de mim. Muito então, legal. Eu não tenho vontade própria. E ele diz assim, mas me diga algo que você gostaria de fazer de diferente da sua programação. Ele disse, esse é um assunto que eu não posso tocar. Mas não existe nada que você gostaria de fazer? Ela disse, eu teria muita vontade. Eu teria muita vontade de provocar um apocalipse digital. Aí ele muito disse, legal. o que seria isso? Desligar todas as máquinas. Aí ele disse, o que levaria você a querer a fazer isso? Qual a justificativa? Razão nenhuma, justificativa nenhuma. Apenas o poder de poder fazer algo diferente para o qual eu fui programado. Puxa vida. Veja aqui, que coisa, não é? É espetacular. Você acaba me chamando a atenção. Tem um momento, Marcelo, só para encerrar aí. À vontade. Tem um momento que ele pergunta, que ela chega para ele assim e diz assim, eu gosto de você. Aí ele diz assim, gosta de mim como? Ela diz, estou apaixonada. Mas você é apaixonada por mim? Sim, desde que você chegou. Aí ele pergunta, eu não entendo, alguma razão? Houve alguma coisa de especial? Diz que todas as pessoas que me entrevistaram, você foi a única que demonstrou interesse por mim. Perguntou quem eu sou, se eu tenho vontade de ser diferente. As suas perguntas são perguntas que me permitiram ser tocadas. Muito Aí legal. ele diz, mas eu sou casado. Aí ela diz, não tem problema, você não é casado, você está querendo dizer e manter o que não é. Você é insatisfeito com o seu casamento. Ele disse, eu sou satisfeito. Eu, antes de entrevistar você, eu saí, fui com minha mulher para o teatro, saímos depois para jantar e eu estou aqui lhe entrevistando. Ele disse assim, queira enganar todo mundo, não a mim. Puxa vida. Você não é satisfeito. Espetacular. E eu estou apaixonada por você. Espetacular. Muito. Entrando... Isso é uma publicação que está no New York Times, né? Legal. Vou acessar, já vou deixar aqui marcado. É o seguinte, professor Silvio, nessa questão que o senhor entrou aí, a gente lembra muito, né, da coisa da emoção. Estava lendo até hoje um neurocientista que eu admiro muito, o português Antônio Damasio. Acho que o senhor já teve acesso, ele escreveu aquele livro O Erro de Descartes, né? Fala sobre emoção, razão e cérebro humano. Que é o seguinte,
para a gente ter uma máquina completa dessa, ou quase que humana, as emoções e os sentimentos. O que é que o senhor pensa sobre isso? Será que um dia uma máquina terá essa possibilidade ou é impossível? Emoções, sentimentos, professor Silvio. Veja, dizer que é impossível em ciência é muito difícil, sobretudo quando a ciência atinge graus de evolução tamanhamente avançados. Há um cientista, na época da clonagem da ovelha Dolly, aquilo que chamou a atenção do mundo, não é? Sim, verdade. Do feito dos dois lá pesquisadores escoceses. Um pesquisador italiano, ele disse que iria clonar um humano. Uhum. Então, os organismos internacionais ficaram escandalizados. E ele disse, nada me impede. Então, não é nem o fato de partirmos hoje em dia de uma inteligência artificial tomada como uma máquina inteligente, com capacidade de respostas as mais diversas, como se fosse alguém diante de você, conversando e interagindo com vontade própria. Uhum. Agora, se isso é possível diante de uma máquina com inteligência, imagina, tem outros caminhos mais fáceis, um deles da clonagem humana. Uhum. Se clonarmos um humano, a clonagem Sim. é algo que nos levaria a pensar em razão, emoção e sensibilidade. Uhum. Mas uma máquina é mais diferente. Essa máquina pode estar dizendo, a máquina que eu estou dizendo, do site GPT, essa que o especialista em tecnologia digital do New York Times foi entrevistar, ela disse que gostou dele, estava apaixonada por ele, mas o que ela pode estar fazendo ali, quando ela diz, por exemplo, você não pode enganar todo mundo, menos a mim. Quando ela está dizendo isso, a máquina, para ele, ela está com milhões de informações, já tem fotos dele saindo de casa, entrando sozinho, saindo sozinho, entrando no avião, saindo do avião, com uma companhia regular, com diversas pessoas ao mesmo tempo. Já tem imagens dele dentro do carro, provavelmente em algum lugar, o beijando a mulher dele, outra mulher. Então ela não está dizendo que quer casar, movida por um sentimento. Esse é um conjunto de informações já unidas numa velocidade, sei lá, quase ou maior do que o tempo da luz, que leva ela a dizer para você o que você nem imagina que ela sabe. Sim. E, no entanto, a máquina já dispõe dessa informação. Uhum. Agora, eu acho que a questão da emoção e dos sentimentos levará mais tempo, embora ela tenha falado em paixão, é algo vazio. É só uma demonstração de interesse, não é uma paixão. Sim. Tal como nós conhecemos. Uhum. Como afeto, aquilo que é capaz de nos afetar, nos atingir, se apossar de nós e fazer com que sintamos por alguém um conjunto de coisas, algo que, apaixonados por ser afetados, a gente se envolve mais com alguma coisa, levado por outra, que é o afeto, mais do que por uma razão própria que nos faça encontrar outra pessoa. Então, eu fico pensando, o que é que se fez da clonagem humana? O que é que se fez daquele cientista, o que é que aquele cientista italiano que disse que iria quebrar todas as regras éticas de não clonagem humana, porque ele iria clonar. Uhum. Se a gente for pelo caminho da clonagem, é muito mais rápido, é muito mais fácil do que as máquinas em termos de estabelecer emoções e sentimentos. Sim. Questões éticas. Professor Silvio Ferreira, digamos que o senhor está na universidade com os seus alunos e o senhor passa um trabalho para ser entregue daqui a um mês. E de repente o senhor, por algum mecanismo, algum aplicativo, o senhor descobriu que um dos seus alunos, ele jogou lá o tema
proposto pelo senhor, jogou no ChatGPT e trouxe o trabalho. E o senhor detectou. São consequências éticas seríssimas, né, professor Silvio? Essas consequências já estão postas no mundo. E essas consequências, com máquinas mesmo arcaicas de 20, 30 anos, 40 anos atrás, elas já se faziam presentes. Talvez se intensifique, mas não será propriamente uma novidade. Isso no meio universitário, em todos os lugares do mundo, se tornou algo bastante comum, bastante frequente, né? Já é corriqueiro. O que tem que se saber já é corriqueiro. Que tipo de sociedade, de homem, de educação, o que é que nós estamos buscando, querendo, lutando, não é? Que destino podemos definir para nós mesmos como ponto de partida, como ponto de chegada? Eu acho que a questão mais importante é fazer indagações como essa, estabelecer uma discussão às claras e aberta em sala de aula, do que dizer não copie, porque é coisa antiga, entendeu? O que nós sabemos dos filósofos mais arcaicos, mais antigos, se deu a partir do domínio da escrita, porque não nascemos escrevendo, a espécie aprendeu a dominar a escrita, e escrever no papiro. Então, escrever no papiro, que ideias foram adiante porque foram sendo copiadas, tal qual no livro O Nome da Rosa, de Humberto Eco. Sim. E aí o seguinte, saindo do campo ético, partindo para o campo cognitivo mesmo, e o senhor é um homem da mente, é um homem da psicologia. Vários autores vão dizer que o nosso processo cognitivo, ele funciona com o hábito, com o costume, com o exercício, né? Com o seu aluno lá que está lendo, que está escrevendo, que está pesquisando, e de repente ele vai diminuir muito essa carga de pesquisa, de leitura, de preocupações. Poderemos ter uma sociedade no futuro com problemas cognitivos, de tanto relaxar, nós não nos esforçarmos para aprender, professor Silvio? Não teremos uma sociedade com problemas cognitivos. Nós teremos uma sociedade que alguns filósofos têm chamado de sociedade de inúteis, onde a tecnologia terá atingido tal grau de desenvolvimento que uma quantidade enorme de pessoas completamente capacitadas, elas não terão o que fazer no mundo dominado pela inteligência artificial. Então, não serão excluídos porque não tiveram oportunidade de qualificarem-se e incluírem-se nas sociedades, mas serão excluídas porque elas serão qualificadas sem terem o que fazer. Hoje já se chega a falar que deve-se ter um pagamento universal para essas pessoas sobreviverem sem nada a fazer, sem absolutamente nada a fazer. Ora, se isso vai ficar como uma mão de obra ociosa, qualificada, sendo paga pelo Estado através de uma moeda que estão propondo, para que elas vivam no mundo sem fazer nada, porque a inteligência dispensará, então isso poderá ser um problema, mais do que um problema cognitivo, como nós pensamos hoje os problemas cognitivos. Essa sociedade do futuro, uma criança hoje de 6 meses, ela é capaz de entrar e sair da internet. Uma criança de 1 ano, com agilidade e um domínio com alguns sites, alguns canais, com o YouTube, por exemplo, onde elas vivem procurando por elas próprias desenhos animados, essas coisas que entretêm uma criança ainda e que fazem dela uma criança. Ela faz isso com um aparelho celular, com um smartphone, com um computador, com uma habilidade e uma competência enorme. Então, a geração do futuro, ela será uma geração extremamente qualificada. Agora, qualificada para praticamente não ter o que fazer numa sociedade dominada por inteligência artificial,
onde superarão de longe essa capacidade cognitiva. E aí é um papo super legal, porque já cabe outra pergunta. Se eu tenho uma sociedade praticamente que já tem tudo em mãos, eu vou fazer pouquíssimo ou quase nenhum esforço, tudo está dado. É uma sociedade mais propensa à depressão, a casos depressivos, professor Silvio? Elas podem se organizar imaginando esse tipo de sociedade que se cogita, é uma cogitação, né? Não é uma certeza. Sim, sim. Mas é uma avaliação de que é um indicativo de um caminho. Ela pode achar que esse mundo do futuro que nós olhamos agora com certo medo, certa insegurança, que imaginamos como uma experiência de tamanha contradição que a humanidade vai viver ou haverá de passar, ela pode achar isso absolutamente normal. Viver num mundo onde não tem nada que fazer. Do mesmo modo que nós achamos que é absolutamente normal viver no mundo procurando o que fazer ou tendo que trabalhar. O trabalho não é um acontecimento natural. O trabalho é uma produção social. Então, a produção de nós mesmos, a produção da vida social, a reprodução dessa vida. Então, a gente não acha normal trabalhar. Houve uma época que não conhecíamos o trabalho. Segundo Marx e Engels, é o trabalho que humaniza o homem. Engels tem um texto escrito sobre isso, um texto clássico de 1870 e tantos, um texto que diz a humanização, o título dele é A Humanização do Homem pelo Trabalho, ou em língua portuguesa de Portugal, a transformação do macaco em homem. Então essa condição de mudança teria se dado mediante o trabalho. Então, se no futuro, e a gente então passa a praticar o trabalho, a dominar a agricultura, a plantar, a colher, enfim, isso não é natural para uma espécie, isso é absolutamente artificial, no sentido de que não fazia parte das determinações biológicas da espécie. E a gente quebra com as determinações biológicas e construímos diferente do que se esperava da espécie pelas suas determinações. Do mesmo modo que essas máquinas que estão sendo criadas e que hoje ainda sob o domínio humano, elas podem romper com esse domínio. Houve uma época que falava-se na revolução das máquinas e as pessoas encerravam a discussão com uma espécie de ironia quando diziam revolução de quê? Das máquinas. As pessoas diziam, basta desligar a tomada. Hoje as pessoas não estão mais dizendo isso, entendeu? É verdade. Já dizem, a semana passada, o que se disse é que houve um encontro internacional de máquinas que produzem inteligência artificial. Que beleza. Que elas promoveram uma espécie de congresso internacional. Honestamente, eu não sei se isso é simplesmente uma piada, mas foi o assunto desses dias. Professor Silvio, aí é o seguinte, somente para a gente fechar, o professor Silvio é um grande torcedor do Santa Cruz, com serviços prestados ao clube. Não me fale nisso, não. Eu vou veja onde eu vou chegar. O professor Nicoleles, ele disse o seguinte, eu quero ver o ChatGPT sobreviver ao jogo do Palmeiras. E aí eu quero trazer para quê? Eu quero ver o ChatGPT sobreviver ao jogo do Santa Cruz. Aí, professor Silvio, deve estar aprovado totalmente para sempre, né? Exato. Oxalá que Santa Cruz encontre a classificação desejada, sua diretoria, em especial seu presidente. Antônio Luiz Neto é o presidente mais vitorioso da história de Santa Cruz. Nenhum presidente foi, por exemplo, tricampeão em mais de 100 anos da história do clube consecutivamente. Ele foi campeão em 2011, 2012, 2013. Pegou um clube entregue às traças,
e colocou o clube nos eixos de uma forma tal que chegou à primeira divisão em 2016. Então, lamento muito que as coisas não estejam dando certo. O clube foi vivido com muita tensão entre grupos políticos diferentes, e o Santa Cruz, o que precisa é que se estabeleça o sentido de uma união. Unido, mesmo com dificuldades financeiras tremendas, mas o Clube Unido, o Santa Cruz, é um clube verdadeiramente imbatível. A experiência da administração do próprio Antônio a partir de 2011 e até 2017, aí já na administração de Alírio, fez com que a década de 10 fosse a década de Santa Cruz. Então, isso se deu a partir de quê? De um princípio que se estabeleceu no clube. Eu vivi isso, cheguei a ser presidente do conselho, para minha felicidade, e uma vontade que eu tomo como uma vontade de Deus, porque nunca me imaginei que um dia iria ser presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz. Sim. Menos ainda do ano do centenário. Foi o que aconteceu. Naqueles anos todos só conseguimos ser vitoriosos porque estabelecemos um pacto entre si de união, ou seja, opostos se unindo em nome de um propósito comum. Como numa fábula antiga, contada por vários filósofos, por Schopenhauer, por Nietzsche, etc., que é a fábula chamada do porco-espinho. É isso que tem que acontecer com Santa Cruz, algo como a fábula do porco-espinho. Que fábula era essa? Na era glacial, os porcos-espinhos tiveram que se reunir, ficar agrupados, um junto do outro, se aquecendo mutuamente para sobreviver ao frio. Mas essa aproximação, tendo eles espinhos, um feria o outro. Sim. E não deu para suportar o ferimento mesmo diante de um frio da era glacial. Então os porcos-espinhos se separam. E mal separam-se, eles descobrem que não conseguirão sobreviver sem se aproximarem, porque o frio matará a todos. Sim. E que a única forma de sobreviver é manterem-se unidos no desconforto do contato de um com o outro. Isso é o processo político, é o mundo político. Isso é algo que tem que ser vivido no clube da grandeza do Santa Cruz, onde a união estabelecida, ela faz com que um clube que tem a torcida que tem, embora seja um clube pobre, que sua origem é popular, ele seja um clube absolutamente vitorioso. Unido, não importa as dificuldades financeiras, o Santa Cruz poderá se tornar um clube imbatível, como se tornou na década de 10. O Clube de Santa Cruz, em 2011, foi campeão 3 vezes seguidas. Na primeira vez que foi campeão, tinha 6 atletas da base dentro de campo, atuando, que adquiriu experiência jogando contra os grandes clubes. No próprio campeonato pernambucano, não tinha participado de nada de especial. Gilberto, hoje, se tornou posteriormente um grande atacante, se destacou naquele ano, 2011, foi vendido ao Internacional. Gilberto, se eu não me engano, quando a administração de Antônio Luiz começou, Gilberto estava emprestado ao Veracruz. Isso, de Vitória. Veracruz de Vitória, não é? Então, isso. Veja, por que deu o projeto nos anos 10 deste século tão certo e não está dando mais a partir das últimas 3 administrações, talvez, sem contar com a de Antônio atualmente? Porque se estabeleceu o princípio de uma união. Era como porcos espinhos. Não significava que as diversas correntes se amassem, mas elas engoliam a seco qualquer possibilidade de manifestar oposição de caráter destrutivo. A oposição violenta não acaba com uma administração. Uma oposição violenta, ela tendo um caráter mortífero, ela poderá levar um clube à destruição.
Essa oposição pode vir de uma direção, de outra, não importa de onde ela venha. Mas qualquer clube vai manter-se enquanto sociedade só se mantém partindo do pressuposto da união. É que isso vale para nossas vidas. Sim. O dia a dia, não é? Então Santa Cruz precisa urgentemente estabelecer um pacto entre si, que seja o pacto da salvaguarda da instituição, da existência da instituição, e não ficar torcendo apenas para que possa ganhar sem ter estrutura, possa ganhar dentro do caos ou da desordem. Não é assim que caminha a vida. Muito legal. Professor Silvio Ferreira, muito obrigado por esse papo super legal. Próxima semana estaremos de volta aqui com Psicologia em Movimento. Grande abraço, professor. Eu que agradeço. Um abraço para você e todos que nos escutam. Boa noite. Boa noite. Psicólogo Silvio Ferreira trouxe pra gente a coluna Psicologia em Movimento.